A humana responsabilidade do cristão. Parte 02, dia 5 de dezembro de 2025. O ministro é apenas um homem. Ele não tem poder sacerdotal, mas é um homem chamado dentre o resto da humanidade e dotado do Espírito Santo para falar a seus semelhantes. E quando ele prega a verdade com poder enviado do céu, Deus o reconhece chamando-o de seu embaixador e o coloca na posição elevada e responsável de um vigia nas muralhas de Sião. E pede para todos os homens e mulheres que prestem atenção para que uma mensagem fiel, entregue fielmente, quando desprezada e pisoteada, equivale à rebelião contra Deus e ao pecado e iniquidade contra o Altíssimo. Quanto ao que eu posso dizer como homem, é pouco o que devo dizer, mas se falo como embaixador do Senhor, tome cuidado para não menosprezar a mensagem. É a palavra de Deus enviada do céu que pregamos com o poder do Espírito Santo. Rogando sinceramente a você que acredite nela. E lembre-se, é um perigo para a sua própria alma que você a abandone. Pois não é nós que falamos, mas o Espírito do Senhor nosso Deus que fala em nós. Com que solenidade se investe o ministério do Evangelho? Ó filhos dos homens, o ministério não é o falar dos homens, mas o falar de Deus através dos homens. Tantos quantos são os verdadeiros servos de Deus, chamados e enviados, não são os autores de sua mensagem, mas eles primeiro ouvem isso do Mestre, e eles falam isso para o povo, e eles veem sempre diante dos seus olhos estas palavras solenes. Olhe para ti mesmo e para as doutrinas, continue neles, e eles ouvem atrás deles esta terrível ameaça. Se tu não os avisares, eles perecerão, mas o sangue deles eu requererei de tuas mãos. Ó, para que possam vir escritas em letras de fogo diante de vocês neste dia as palavras do profeta. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, pois, na medida em que nosso ministério é verdadeiro e isento de erros, e a palavra de Deus, e tem o mesmo direito à sua crença, como se o próprio Deus o falasse do alto do Sinai, em vez de falar por meio do humilde ministério da palavra de Deus, e eles veem sempre diante de seus olhos essas palavras solenes. Tenha cuidado de si mesmo e da doutrina, continue neles, pois ao fazer isso, você salvará a si mesmo e aos que te ouvem. E eles ouvem atrás deles essa terrível ameaça. Se tu não os avisares, eles perecerão, mas o sangue deles eu requererei das tuas mãos. E agora vamos fazer uma pausa sobre essa doutrina e vamos nos fazer esta pergunta solene. Todos nós não pecamos grosseiramente contra Deus, na negligência que muitas vezes colocamos no meio da graça? Quantas vezes você ficou longe da casa de Deus quando o próprio Deus estava falando lá? Qual teria sido a condenação de Israel se, quando convocados naquele dia sagrado para ouvir a palavra de Deus do topo da montanha, eles perversamente perambulassem pelo deserto em vez de prestar atenção para ouvi-la? E ainda assim você fez. Você buscou o seu próprio prazer e ouviu o canto da sereia da tentação, mas fechastes os vossos ouvidos à voz do Altíssimo. E quando ele mesmo estiver falando em sua própria casa, vós desviareis por caminhos tortuosos e não atenderei à voz do Senhor vosso Deus. E quando você subiu à casa de Deus, quantas vezes houve olho descuidado ou ouvido desatento? Ouviste como se não ouviste? Seu ouvido foi penetrado, mas o homem oculto do coração ficou surdo. E você tem sido como a víbora surda. Charme-nos nunca tão sabiamente. Você não nos ouviria nem nos consideraria.
O próprio Deus também falou, às vezes em sua consciência, para que você tenha ouvido. Você esteve no corredor e seus joelhos bateram juntos. Você se sentou em seu banco, enquanto algum poderoso Boanerges trovejou a palavra, você a ouviu dizer, como com a voz de um anjo: charme-nos nunca tão sabiamente. Você não ouviria nem os consideraria. Prepara-te para encontrar o teu Deus. Considera o teu caminho. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ainda assim você saiu da casa de Deus e esqueceu que tipo de homem ou mulher você era. Você extinguiu o Espírito, você desprezou o Espírito da graça, afastaste de ti as lutas da tua consciência. Você sufocou aquelas preces infantis e começava a chorar em seu coração. Você afogou aqueles desejos recém-nascidos que estavam surgindo. Você afastou de você tudo que era bom e sagrado. Você voltou para seus próprios caminhos e mais uma vez vagou nas montanhas do pecado e no vale da iniquidade. Ah, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, pensem então, por um momento, que em tudo isso vocês desprezaram a Deus. Estou certo de que, se o Espírito Santo aplicasse esta verdade solene às suas consciências hoje, este local onde você está, neste momento, seria transformado em uma casa de luto. E este lugar se tornaria um boquim, um lugar de choro e lamentação. Oh, ter desprezado a Deus, ter pisoteado o Filho do Homem, ter passado por sua cruz, ter rejeitado as seduções de seu amor e as advertências de sua graça? Quão solene! Você já pensou nisso antes? Você pensou que era apenas desprezar o homem? Agora você pensará nisso como desprezar a Cristo? Pois Cristo falou com você. Deus é minha testemunha de que muitas vezes Cristo chorou com estes olhos e falou com vocês com estes lábios. Eu não busquei nada além de ganhar suas almas. Às vezes, com palavras ásperas, tentei levá-los à cruz. E em outras ocasiões, com tom de choro, procurei chorar por você, o meu Redentor. E estou certo de que não falei eu mesmo, então, mas Jesus falou através de mim. E, visto que vocês ouviram e choraram, e depois foram embora e se esqueceram, lembre-se de que Cristo falou com vocês. Amém. Tem continuação. Que o nome de Jesus cresça cada dia mais e que o meu nome diminua. Eu te louvo e te adoro, meu Deus, hoje, sempre e eternamente. Amém.